Vamos falar um pouco então, primeiramente, o que é o significado da palavra índio. Os povos indígenas, hoje em dia, depois de tudo que passou, são mais de 800 mil índios, um número relativamente pequeno se for pensarmos a quantidade que eles eram assim quando o Brasil foi descoberto. Esses 800 mil índios que nós temos hoje são divididos em 246 etnias que falam centenas de línguas. E esses povos estão em mais de 700 terras, que ocupam 13% do Brasil. A maioria na Amazônia Legal, região que engloba 9 estados brasileiros. Uma terra indígena é um pedaço de chão com usufruto exclusivo dos índios, pelo menos na prática, na teoria, né? E esse direito foi concedido pelo Estado brasileiro. É um direito conquistado e previsto na Constituição de 88. E com a Constituição foi reforçado que um principal órgão do governo responsável em lidar com as questões indígenas seria a FUNAI. Na prática, significa que a FUNAI deve identificar, demarcar e monitorar as terras indígenas, mas também é responsabilidade dela prestar apoio e proteção social. A FUNAI, ela tem um fundo financeiro, digamos assim, muito delimitado, muito pequeno, para todas as questões indígenas que precisam da FUNAI. Como esse fundo financeiro, como esse apoio do governo tem sido cada vez menor, essas questões que os índios sofrem, como o desmatamento, o enfrentamento frente a frente com fazendeiros que querem tomar as suas terras, querem possuir as suas terras, esses direitos que a FUNAI teria que resguardar, essa atenção que a FUNAI teria que dar, acaba se tornando cada vez mais difícil, justamente por isso, pela FUNAI não ter esse fundo, esse poder monetário tão grande. Para a gente entender como tudo começou um pouco, essa questão dos índios, depois do encontro dos índios com os europeus, surgiram os projetos indígenas. Entre eles, os projetos, o jesuítico e o colono. No projeto jesuítico, o que acontecia? O índio era visto como gentil ou cristão em potencial. O esforço em converter os nativos em bons cristãos foi além de levar a palavra. Significou um processo de desconstrução do universo indígena e introduzi-los ao universo cristão. Em seu Sermão do Espírito Santo, de 1657, o padre Antônio Vieira compara os índios a um arbusto fácil de aparar e moldar, porém trabalhoso para manter-se em conservação. Assim, os aldeamentos foram a maneira encontrada para fiscalizar a vida dos indígenas convertidos. O que isso queria dizer? Os jesuítas, depois que chegaram, resolveram fazer uma boa ação para os indígenas e fizeram as primeiras aldeias. Nessas aldeias, além de converter os índios, pregar a palavra para eles, os jesuítas queriam observar o que esses índios tinham de potencial. Inclusive, nesse sermão do Espírito Santo, desse padre da época, desse jesuíta da época, ele fala justamente isso. Não, o índio é muito fácil de moldar, fácil de fazer, a gente pode fazer dele o que a gente quiser. E era isso o sentimento que o jesuíta, que é a igreja na época, a igreja católica, tinha de visão para os índios. Porque os índios, se estivessem todos juntos, no caso da aldeia, ficaria fácil do jesuíta controlar e observar o que esses índios faziam. É um pouco do que deu para entender sobre a história e de tudo como começou os indígenas desde a época da colonização. Hoje é um assunto muito complexo, muito falado por todos, né? Sempre que acontece alguma coisa, a gente teve recentemente muitos casos de assassinato indígena por várias brigas, porque a cada vez que passa a informação não chegou, o crescimento da informação em si não chegou só para a maioria da população, chegou também para os indígenas. Então eles estão mais atentos aos seus direitos, eles querem correr atrás do que é deles por direito. E como o homem tem cada vez mais avançado as suas aldeias, avançado os seus territórios, isso acabou causando a morte de muitos indígenas.